Salsifufu, glu glu. Rapaziada, hoje eu vou falar sobre Sérgio Malandro, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o primeiro disco que eu comprei, como que foi essa história, né? Vocês já sabem que é um disco do Sérgio Malandro, né? Mas como que isso aconteceu? Por que de ter comprado um disco do Sérgio Malandro, né? Isso lá nos anos 80. Como que foi essa história? Bom, já eu conto, então antes que eu comece, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê o seu joinha, né? Dá uma olhadinha no nosso clube de membros, tem muita coisa legal lá, rapaziada, e vamos que vamos, roda a vinheta. Bom, rapaziada, isso deve ter acontecido lá em 1987 ou 88. Eu deveria ter uns 5, 6 anos de idade, né? Eu sempre acho muito bacana relembrar de momentos assim da infância, porque são tempos que não voltam mais e há de convir que a infância é a melhor fase da vida de um ser humano, né? Então, a gente não tem problema, a gente vive para brincar, né? A gente não tem a maldade do mundo, né? Esse mundo tão maldoso, tão caótico que a gente vive, né? Fato. E eu me lembro que tudo aconteceu no sábado à tarde. A minha mãe tinha um hábito, né, de final de semana, de me levar ou no Niterói Shopping, lá em Niterói, no centro. Naquela época não tinha Plaza Shopping ainda, né? E quando não era Niterói Shopping, era Icaraí, né? Passear na Moreira César, hoje chamada de Rua Ator Paulo Gustavo. Então a gente morava em São Francisco, lá na Tamoio 116, né? Quem quiser saber onde eu morei, é só dar um pulinho lá, né? Não apurrinho o novo dono da casa, nem sei quem é o novo dono, mas eu morei ali, né? Cresci nessa casa. E aí o que que acontece? São Francisco, anos 80, não tinha nada, rapaziada, só tinha praia. Então minha mãe, né, pra, né, ter uma vida social, costumava ir, né, pra Icaraí, pro centro, e levava, né, eu e meu irmão, e minha madrinha sempre ia junto pra passear. E nesse dia, a gente estava em Icaraí, eu me lembro até hoje, a gente estava na Pereira da Silva, tá? Ali mais ou menos onde é Imob 2000, acho que ainda é Imob 2000 ali, né? Tinha a antiga IASA de esquina, a imobiliária do lado, né? E ali tinha uma loja de discos, de vinil, nos anos 80. Naquela época, rapaziada, o que eu tinha de vinil eram os discos do meu irmão, né? Ao longo da vida aproveitei muita coisa do meu irmão. Então minha primeira bicicleta foi uma bicicleta antiga do meu irmão, os discos eram os discos do meu irmão, brinquedos, eu aproveitei brinquedos do meu irmão, né? Por ser mais novo. E só que assim, eu via lá o disco dos Trapalhões, né? Vários, meu irmão tinha vários e tal. Mas o que eu queria mesmo era um disco, né, que fosse meu. E eu me lembro que meu irmão entrou na loja, eu acho que meu irmão comprou um disco do Queen ao vivo no Rock in Rio, um negócio assim e tal. Ou alguma coisa do Cazuza, agora eu não me lembro. E eu, né, peguei um disco do Sérgio Malandro. Mas, tipo assim, eu peguei daquele jeito, rapaziada, sem intenção de querer comprar, né? Eu tava vendo, o disco do Sérgio Malandro, sabe? E minha mãe perguntou, você quer? E eu, óbvio, quero, né? Quero. Serginho Malandro pra mim era o herói da minha infância, né? Dois, né? Junto com Ayrton Senna e tal. Então, eu, pô, com certeza, quero. E aí, né, a minha mãe comprou. E eu me lembro, né, até hoje, como que foi meu primeiro contato com esse disco, né? Ouvindo, né, o que tinha ali, o que apresentava. E, obviamente, a gente está falando de um artista, né? Um apresentador de programa infantil, que o cara, pô, desculpa a expressão, se o Serginho Malandro vê esse vídeo. Serginho, eu peço desculpas, né? Mas o cara é palhaço até hoje, né? Eu acho que é um elogio pra ele, porque realmente ele é muito engraçado, né? Então, o que que acontece? Cara, é um disco de criança de humor, entendeu? Então, pô, eu me lembro, tinha lá o Estalando Cobra, né? Que era brincando com o Rock Balboa, né? Tipo, Sylvester Stallone, né? Nem o Rock Balboa, que é o Rock Balboa, né? Mas brincando com o Sylvester Stallone, né? Que tinha lançado Stallone Cobra. Mas aí, vem no coração, pega minha mão, vem, Estalando Cobra! E aí você vê a questão dos anos 80, né? Como que era uma coisa maluca. Porque, cara, Stallone Cobra é violento pra caramba, né? Eu vi esse filme, é um filmaço. Pô, todo mundo que viveu os anos 80 viu Stallone Cobra.
É um filmaço, mas extremamente violento, né? E o cara faz uma música pra criança instalando cobra, com referência ao vídeo, né? Ao filme, no caso, com uma foto dele de óculos Ray-Ban contra a capa do disco. Tipo assim, os personagens dele no disco estavam lá, instalando cobra, né? Então, tipo assim, era muito doido, cara. Aquela época era muito doida. E aí, tipo, tinha lá, instalando cobra, um capeta em forma de guri, né? Aquelas músicas de criança, né? Que o Serginho cantava no programa dele, fato, né? Então, pra mim, né? Eu que acompanhava o Sérgio Malandro, eu vou ser bem sincero, rapaziada, pô, eu não gostava da Xuxa, aliás, não gosto da Xuxa até hoje, tá? Nunca tive saco pra ver o programa da Xuxa. Totalmente diferente pra Angélica, meio tipo aquele lance, sabe? Sem sal, entendeu? Então não era também de acompanhar Clube da Criança na Rede Manchete. Mara Maravilha às vezes via porque tinha alguns desenhos que eu curtia, né? E há de convir que a Mara das três, né, pra mim era a mais bonita, né, naquela época. Mas, pô, criança não pensa nisso, né? Mas assim, às vezes via por causa dos desenhos. O lance era acordar mais cedo e ver Sérgio Malandro, entendeu? Eu me amarrava em Sérgio Malandro. Até por ser menino, e naquela época, pô, o único apresentador homem de programa infantil era o Malandro, então a gente criava uma identificação muito grande com ele, ao menos eu, né? E aí eu me lembro que sentei lá pra ouvir e tal, essas músicas, né, e por aí vai. E no lado B tinha uma música, aliás, a última música do lado B, que ela abriu porta, né, pra mim em relação à música como um todo, né? Então, a partir dessa música, eu comecei a querer ouvir música que não era infantil, que na realidade é Sentado à Beira do Caminho, né? Uma música que foi composta pela dupla Roberto e Erasmo Carlos, né? Que o Malandro gravou e gravou sem zoação, ele gravou sério, né? Então, cara, eu achei aquela música, moleque, com 5, 6 anos, achei aquilo fantástico, sabe? É uma letra profunda que fala de solidão, de dor, de angústia. O cara tá lá sentado na beira do caminho, arrasado, né? E o Malandro cantando isso pra criança. E detalhe, sem ha ou salsifufu, entendeu? Ele cantando com a voz dele mesmo. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. E cara, aquilo pra mim, sabe, foi um divisor de águas, assim, em relação à música. Eu me lembro que eu ouvi aquilo, eu falei, pô, eu tenho que ouvir outras coisas, né? Já tô chegando à minha maturidade musical com 7 anos de idade. Mas foi algo meio assim, sabe? Porque causou um impacto, né? É óbvio, eu continuei ouvindo aquele disco inteiro, de cabo a rabo, né? Depois ele lançou um outro que foi A Hora do Capeta. Minha mãe, no caso, né, sabendo que eu adorava o Sérgio Malandro, comprou e me deu de aniversário, entendeu? Naquele lance sem, tipo assim, escolhe. Ela viu, comprou e eu continuei ouvindo o Sérgio Malandro, né? Mas assim, com um olhar atento para a beira do caminho, né? E passei a ouvir algumas coisas do meu irmão, né? Então meu irmão tinha muita coisa, tinha Cazuza, Queen, UB40, né? Meu irmão hoje, se vê esse vídeo, ele vai falar, cara, eu odeio UB40, né? Que é uma banda de reggae, mas ele ouvia quando era criança, né? E eu me amarro em UB40 até hoje, né? Então, um grupo de reggae britânico, né? Tá curioso? UB40, procura aí que vale a pena. Mas assim, tiveram coisas, sabe, que vieram depois, que tudo começou com o Sérgio Malandro, né? Sérgio Malandro fazendo a história, né? Pô, do Sérgio Malandro eu passei a gostar de música, trabalhei anos com jornalismo musical, hoje estou no esporte. Mas assim, tudo começou ali, né, com o Sentado à Beira do Caminho. Valeu, um abraço e até a próxima. Fui!